Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo da Escola Dominical, revista de adultos. Estamos estudando sobre a Igreja, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja. Hoje é a lição número 2, que vai ser estudada no dia 14 de janeiro de 2024. O texto bíblico, o título da lição, melhor dizendo, é Imagens Bíblicas da Igreja. O texto áureo diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Há uma tradução que diz o povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo adquirido, comprado pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. A verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A igreja é o corpo de Cristo. Leitura diária. Na segunda, a igreja retratada como virgem pura. Na terça, a igreja como rebanho de Deus. Na quarta, a igreja como sacerdócio real. Na quinta, a igreja como santuário de Deus. Na sexta, a leitura bíblica é a igreja como a casa de Deus. E no sábado, a leitura bíblica é a igreja constituída como corpo de Cristo. Essas são as leituras diárias. Eu destaquei aqui um versículo para enriquecer a aula, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui Paulo nos ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, versículos 25 a 32, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Efésios capítulo 5 diz assim, a partir do versículo 25: Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então essa é a leitura do texto bíblico, a leitura bíblica em classe. Vou ler aqui um breve comentário. A Bíblia apresenta diversas imagens que revelam um determinado aspecto da igreja, um determinado aspecto da natureza da igreja de Cristo. Nesta lição abordaremos as seguintes imagens: a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido.
corpo de Cristo, santuário de Deus, casa de Deus. Essas são algumas imagens que são usadas nos textos bíblicos para se referirem à igreja. Apresentação da lição. O objetivo da lição, alguns objetivos. 1. Elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Cada uma dessas imagens tem um significado. Nós vamos ler ao longo da lição. Número 2. Pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. Número 3. Explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Se você tem a revista, esses comentários a respeito de explicar as imagens, elas estão nas sinopses. Na sinopse 1, na sinopse 2 e na sinopse 3, você vê aqui é a sinopse 3. Aí você vê as explicações, a sinopse 2 e a sinopse 1. Aí você vê as referências que é feita aqui das imagens, explicando as imagens da igreja. Aqui elas se referem. Mas nós vamos também ler aqui no texto. Uma das imagens bíblicas mais gloriosas da igreja é a que a apresenta como a habitação de Deus. Nesse caso, a igreja é reconhecida na Bíblia como o santuário de Deus, a casa de Deus, ou seja, Deus a habita gloriosamente. Ter essa consciência teológica a respeito da natureza da igreja como habitação divina é transformador. Nós somos casa de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Cada crente que passou pela experiência de salvação, isto é, foi regenerado, justificado e santificado, faz parte da igreja de Cristo. Nesse sentido, cada crente exerce uma função sacerdotal diante de Deus e diante do mundo. Por isso a igreja é uma instituição em que Deus habita. Assim, então é isso mesmo. Por isso a igreja é uma instituição em que Deus habita. Esse é um privilégio que nós temos. O privilégio divino de participar do corpo de Cristo. Que isso é um grande privilégio. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos então um membro. Fazemos parte de um membro. E como membro, nós temos uma função. Ainda que a sua função seja diferente do outro. O olho tem uma função, a mão tem uma função, a boca tem outra função. Tudo tem uma função, os ouvidos têm uma função, o paladar na língua, né? O olfato no nariz, tudo tem uma função, as pernas, os pés. Então, todos têm uma função dentro do corpo de Cristo, amém? Não existe um membro neutralizado, ninguém está neutralizado, ninguém está sem função nenhuma, alguma função nós temos no corpo de Cristo. Palavra-chave, imagem. A palavra-chave da lição é imagem. As imagens, né, que fazem referência à igreja. Nós lemos aqui algumas imagens. A noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus ou templo de Deus, o templo do Espírito Santo, né? E casa de Deus. Vamos agora para a introdução da revista, o comentário, introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição, estudaremos as principais imagens bíblicas
a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Irmãos, eu falei isso na primeira aula, vou falar de novo. Essa revista é um curso teológico de eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. Vale a pena assistir a aula, vale a pena aprender, porque nós trazemos coisas importantes aqui da revista e nós fazemos alguns acréscimos também para enriquecer a aula, para agregar mais valor ainda a esse conteúdo da revista, que é muito precioso, que é muito profundo. Irmãos, não perca a oportunidade, amém? E tem sempre alguma coisa na descrição do vídeo para você acompanhar. É um curso de eclesiologia, irmãos, estudo da igreja. Vale a pena acompanhar com mais afinco, tá bom? Número 1, imagens que descrevem um relacionamento. Então nós temos aqui, irmãos, três tipos de imagem. Nós temos a imagem que descreve um relacionamento entre a igreja e Jesus. Aí depois vem imagens que descrevem a função da igreja e imagens que descrevem a habitação. Imagens que descrevem a igreja como habitação. Imagens que descrevem a função da igreja, é o item 2. E o item 1, imagens que descrevem um relacionamento. Vamos então nessa primeira aqui. Imagens que descrevem o relacionamento. 1.1, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Convém destacar que a palavra grega parthenos, traduzida em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. 1.2, a esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, Efésios capítulo 5, versículo 25. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. 1.3, o rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Sinopse 1. Imagens como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. Sinopse é um breve resumo. Agora, o relacionamento santificador da igreja.
O povo de Deus é chamado eleito no Novo Testamento porque Deus tem escolhido a igreja para fazer a sua obra nesta era, por meio do Espírito Santo, que está ativamente operante a santificar os crentes e conformá-los à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Conformar aqui, irmãos, tem o sentido de dar a forma, de configurar a imagem de Cristo. Conformar aqui no sentido de dar a forma, não no sentido de aceitar. Eu estou conformado com isso, eu aceitei, né? Eu já não estou mais lutando contra isso. Agora aqui não. Aqui o conformar é como você faz Você, por exemplo, pega uma forma de bolo, você vai colocar a massa naquela forma. Se a forma tiver a forma redonda, vai ficar aquela forma redonda. O bolo vai ficar quadrado se for retangular, se a forma for retangular, né? Quadrado não, retangular. E se for uma forma de coração, por exemplo, o bolo vai pegar aquela forma de coração. Vai ficar conformado de acordo com aquela forma. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus tem um modelo para nós. E o modelo que Deus tem para nós é Jesus. Então, tudo aquilo que Deus ele deseja que a gente seja conformado de acordo com Jesus Cristo. Paulo mesmo diz que a gente precisa ter a mente de Cristo, né? Em tudo devemos seguir Jesus como modelo. Paulo disse, sede imitadores meus, assim como eu sou de Cristo. Então é nesse sentido, a gente se conformar nesse sentido, tendo Jesus como nosso modelo. Mais de 100 vezes o povo de Deus é chamado de santo, hagioi, no grego. É chamado de os santos de Deus, hagioi, os santos, né, de Deus, no Novo Testamento. Não se entenda as pessoas assim designadas como de condição espiritual superior, aquela pessoa com condição espiritual superior, nem seu comportamento perfeito ou santo. As muitas referências à igreja em Corinto como santos de Deus devem servir de indício suficiente desse fato. Pelo contrário, ressalta-se novamente que a igreja é a criação de Deus e que, pela iniciativa divina, os crentes são chamados para serem santos. Nós somos chamados para sermos santos, separados de Deus. Naquela linguagem figurada que eu falei da última aula, chamados para fora do mundo para ir para a presença de Deus. Mas isso numa linguagem figurada, numa aplicação espiritual. Lembra do eclesia? Do eclesia, o eclésia, os chamados para fora, o pessoal que saía, era chamado para fora de suas casas para se reunir lá na Agorá, lá na Praça Central, para tomar decisões políticas. Esse é o sentido dos chamados para fora. E aquelas pessoas que não iam eram chamados de idiotas, mas não no sentido pejorativo da palavra, não no sentido ofensivo, mas simplesmente naquele sentido de pessoas que não se envolviam com a coisa pública, que não se envolviam com a política. É nesse sentido. Então, é chamados de idiotas nesse sentido, mas não no sentido ofensivo. E as pessoas que eram chamadas para fora de suas casas se reuniam lá na Agorá, na praça principal da cidade, para tomarem decisões políticas, relacionadas à política, à democracia ateniense. Nós vimos na última aula sobre isso. Então, é nesse sentido que a palavra eclesia significa chamado para fora. O ek, né? O ek também pode ser ex, é o para fora, né? Já falei da exportação, que você manda produto para fora do país. E o eclesia vem do verbo kaleo, do verbo chamar. Então, ek kaleo, né? Eclesia, chamados para fora, para poder ir lá na praça discutir os problemas da cidade, politicamente falando, lá na democracia ateniense. Aí a gente pode fazer essa aplicação espiritual dizendo que nós fomos chamados para fora do mundo para vivermos uma vida na presença de Deus. Mas isso é uma aplicação espiritual. Os chamados para fora não é o entendimento teológico da palavra igreja no Novo Testamento. O entendimento teológico da palavra igreja no Novo Testamento é o conjunto de pessoas remidas pelo sangue de Jesus,
que se reúnem para adorar e louvar a Deus. Essa é a reunião, é a congregação. A igreja de Corinto, aquelas igrejas do Novo Testamento, aqueles grupos locais que se reuniam. E nesse sentido é que se fala a respeito de igreja no Novo Testamento, e não no sentido de chamados para fora. Chamados para fora tem aquela conotação política que nós falamos, de ir lá ser chamado de para fora de suas casas, para ir lá debater, discutir e votar as coisas relacionadas à cidade, lá na praça central da cidade, relacionada à democracia ateniense. Mas espiritualmente falando, podemos falar que a igreja são os chamados para fora do mundo para estar na presença de Deus. Mas isso, irmãos, espiritualmente. Nós não podemos colocar isso como verdade. A verdade é que a teologia é que a igreja é o conjunto de pessoas remidas que se reúnem para louvar a Deus. Os chamados para fora é uma aplicação espiritual, numa contextualização. E aí cabe muito bem o sentido de hagios, né? De hagios e de kadosh. Kadosh é santo em hebraico, de hagios é santo em grego. E a palavra santo significa separado. Aí Deus nos separou do mundo, chamou-nos para fora do mundo, para nós vivermos uma vida na sua presença. Nesse sentido, sim, espiritualmente falando. Mas no sentido bíblico, igreja é reunião, assembleia. Amém? Número 2, imagens que descrevem função. A primeira foi relacionamento. Noiva de Cristo, esposa de Cristo e rebanho de Deus. Agora, função. Já vamos falar aqui de uma vez e depois a gente martela mais. Nesse sinopse 2. Imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo. Descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Os irmãos estão entendendo? Como é que eu vou colocar essas sinopses na descrição do vídeo, caso você não tenha revista, se quiser acompanhar, você vai ter um entendimento melhor aqui, amém? Porque é importante essa aprendizagem. Número 2, imagens que descrevem função. 2.1, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. É o que eu queria falar, fugiu-me aqui no início. O povo de Deus é chamado eleito no Novo Testamento, né? Que foi chamado para atuar na obra de Deus. Por quê? Porque o antigo pacto com Israel, nós falamos também na última aula, Israel fracassou. Israel fracassou, né? Se envolveu com deuses estranhos, teve aquela questão do cativeiro da Babilônia, depois eles voltaram, e no final das contas, na época de Jesus, eles rejeitaram Jesus, então Deus levantou a igreja. Então, hoje a igreja faz o papel que Israel faria, que era anunciar a mensagem da salvação às pessoas. Mas Israel rejeitou Jesus, então Deus levantou a igreja, amém? No novo pacto. Então, voltando aqui, assim como havia o povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um novo pacto. Possui um povo debaixo do novo pacto. Novo pacto ou nova aliança, né? Letra A, geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios, olha só, irmãos, isso que eu falei também, eu já falei isso aqui, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa do que eles têm em comum. O que nós temos em comum, os judeus e os gentios convertidos? Nós temos Jesus como Salvador. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo todos formam a geração eleita, a igreja. Os gentios convertidos e os judeus convertidos, os judeus convertidos são o Israel espiritual de Deus. Os judeus convertidos e os gentios convertidos, ambos os grupos unidos formam um só rebanho, e Jesus
é o pastor. Jesus disse: então haverá um só rebanho e um só pastor. É nessa visão aqui. Os judeus convertidos e os gentios convertidos. Jesus disse: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém ir lá para buscá-las. Então quer dizer, quando Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ele estava se referindo aos gentios que seriam alcançados pela mensagem da salvação. E hoje, judeus convertidos e gentios convertidos formam um só rebanho. Como Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Letra B, sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem o sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar incenso, de louvar, de adorar, de glorificar, de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, isto é, de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmo 141, 2. Eu tenho umas coisinhas para falar aqui, irmãos, para enriquecer a aula. Por isso que às vezes a aula fica mais longa, mas vale a pena. Pedro fala sobre o sacerdócio real e também ele fala sobre o sacerdócio santo. Vamos ter uma diferença aqui. O que é o sacerdócio real? O sacerdócio real é o sacerdócio do rei, é o serviço do rei. Deus nos chamou para adorá-lo e para servi-lo. Adorá-lo, louvá-lo, ter uma vida com ele, isso é o sacerdócio santo. O sacerdócio real é servir a Deus. Nós somos servos do rei, nós somos embaixadores de Cristo na face da terra, embaixadores do reino de Deus, representantes do reino de Deus na face da terra. E nós estamos a serviço, assim como o embaixador, ele está representando o seu país em outro país, e ele está a serviço do seu país em outro país, assim também nós estamos a serviço do Senhor Jesus. Então, quando nós pregamos, evangelizamos, visitamos, todo o trabalho da obra de Deus, tudo aquilo relacionado à obra de Deus, quando você exerce o seu ministério, o seu chamado na igreja, você está servindo a Deus. Então isso está relacionado ao sacerdócio real. Sacerdócio real é serviço. E tem o sacerdócio santo. O sacerdócio santo é quando a gente oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. É a nossa vida espiritual, é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a nossa intercessão. Aqui ele falou, né? Isto é, o privilégio de queimar incenso. Vou ler aqui. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus, porque o sacerdote, ele intercedia pelo povo. O sacerdote orava pelo povo, ele oferecia os sacrifícios. Hoje nós podemos orar os nossos sacrifícios espirituais, o incenso de louvor. Naquela época o sacerdote queimava o incenso. Hoje o nosso incenso é o nosso louvor, a nossa adoração. Então a vida espiritual, o louvor, a adoração, intercessão, Deus valoriza a intercessão, irmãos. Quando você está orando por uma pessoa, quando você está intercedendo por alguém, você está deixando de orar por você, você está deixando de buscar a Deus por seus interesses pessoais e você está orando por alguém pelos interesses dessa pessoa. Isso é muito valoroso diante de Deus.
Porque você não está sendo egoísta. Poxa, ele está deixando de orar por ele, de pedir por ele, e está pedindo por outra pessoa. Deus, ele se agrada disso. E Deus ouviu a intercessão, Moisés intercedeu, né? Deus recebeu a intercessão de Moisés. Moisés intercedeu pelo povo, Deus ia destruir o povo. A oração sacerdotal de Cristo, lá em João capítulo 17, eu não rogo ao Pai somente por esses, mas eu rogo também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Naquela oração sacerdotal de João capítulo 17, Jesus já estava intercedendo por nós. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Então esse é o sacerdócio santo. Sacerdócio santo, vida de adoração, de louvor, de entrega, o jejum, a oração, é o seu relacionamento com Deus. Sacerdócio real é o seu serviço. Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é sacerdócio santo. Mas Jesus disse de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é sacerdócio real. Os irmãos estão entendendo? Quando você começa a entender o que é sacerdócio santo, você começa a entender o que é sacerdócio real, como é que você percebe na Bíblia quando é um, quando é outro. Sacerdócio santo, sua vida com Deus. Adoração, louvor, oração, jejum, o seu relacionamento com Deus, o seu culto devocional a Deus. Sacerdócio real é o seu serviço a Deus. Letra C, nação santa e povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Número 2, corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo, né? Jesus, nós somos o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça, não é? Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Jesus é o cabeça também. Lembra que nós falamos? Porque ele é o chefe. A igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano tudo está em seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Então, como nós falamos já no início da aula, todo mundo faz parte, todos nós, né? O mundo relacionado às pessoas convertidas, todos aqueles que se converteram ao Senhor Jesus fazem parte do corpo de Cristo. E você tem uma função. Você tem uma função na obra de Deus, no corpo de Cristo. Amém? Sinopse 2. Imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Um comentário aqui, o caráter cooperador do corpo de Cristo. Os escritos de Paulo enfatizam a verdadeira união, que é essencial na igreja. Por exemplo, o corpo é um e tem muitos membros, assim é Cristo também. Da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar eficazmente como uma só unidade, também os dons do Espírito Santo são dados para equipar o corpo pelo Espírito Santo. O mesmo Senhor, o mesmo Deus que opera tudo em todos, para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 e 5. Por essa razão, os membros do corpo de Cristo devem agir com grande cautela, para que não haja divisão, esquisma do grego,
para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Os cristãos podem ter essa união e mútua solicitude, porque foram todos batizados em um Espírito, formando um corpo. A presença do Espírito Santo habitando em cada membro do corpo permite a manifestação legítima dessa união. Número 3, imagens que descrevem a habitação. Santuário de Deus, a casa de Deus e o privilégio de ser igreja. Mas o santuário de Deus e a casa de Deus descrevem a habitação. 3.1, santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, a construção, né? Eu vou na igreja tal, aí está lá aquele prédio, não é verdade? Aquelas 4 paredes, vamos assim dizer. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. É aquele nosso entendimento, né? A igreja, tem a igreja no sentido físico, que é a construção, tem a igreja quando nós nos reunimos, né? É a reunião que a Bíblia diz, a reunião no Novo Testamento, a reunião, a assembleia dos salvos reunidos para louvar e adorar a Deus, e tem assim o entendimento de cada um de nós como sendo igreja. Mas esse entendimento de cada um de nós como sendo igreja, às vezes a pessoa fala assim, por isso que eu não preciso congregar, porque eu sou igreja. Mas a palavra igreja, ela traz a ideia de reunião, de congregação. Não existe igreja de uma pessoa só, né? Por isso é importante congregar. E ali você convive com os irmãos, você compartilha com os irmãos, você apoia e é apoiado, você suporta em amor, né? Quer dizer, você dá o suporte em amor, suportai-vos uns aos outros em amor, quer dizer, é dar apoio, não é suportar de tolerar, não, né? Suportar de ser um suporte, de dar apoio. Suportai-vos uns aos outros em amor. Então, é a igreja onde você leva uma pessoa que está precisando de ajuda, que está precisando ouvir uma palavra, onde você convida uma pessoa para aquela pessoa ter uma experiência com Cristo. Ali vai ter louvor, vai ter oração, vai ter intercessão, vai ter várias ações que a igreja pode fazer para ajudar aquela pessoa, pode fazer uma visita. Então, uma igreja de uma pessoa só não faz isso. Então é por isso que é importante a gente manter viva essa ideia de que a igreja ela é reunião, congregação, assembleia, ou seja, a igreja é composta pelos remidos pelo sangue de Jesus, amém? Número 2, a casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade e assim influenciar a sociedade. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Número 3, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos
que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. Sacerdócio real, sacerdócio santo. Sacerdócio real, serviço. Sacerdócio santo, uma vida com Deus, louvor, adoração. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Sinopse 3. Imagens como santuário de Deus e casa de Deus descrevem a igreja como a habitação de Deus. Santuário de Deus e casa de Deus descreve a igreja como a habitação de Deus. É a imagem, essas duas imagens. Conclusão. Nessa lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Olha só o que nós falamos. Essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Você tem um lugar, você tem uma função. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Olha só, agora ele destacou aqui a igreja local, não a igreja como universal, espalhada por toda a terra, os remidos espalhados por toda a terra, mas agora como a igreja local, contribuindo para que aquele grupo que se reúne ali seja uma bênção naquele local onde está e que vidas ali possam ser resgatadas, serem salvas, serem transformadas. Essa é a função, o plano da igreja, não é? A função da igreja, o plano que Deus tem para a igreja é esse. Por isso que é importante congregar. Você encontra uma pessoa que está muito necessitada, você não está em igreja nenhuma, como é que você vai ajudar essa pessoa? Lá você pode ajudar, você até pode ajudar, mas se você for levar para uma igreja, essa pessoa vai ouvir a palavra de Deus, ela vai com a família, vai ouvir a palavra, vai ser abençoado, vai estar orando, vai participar de reuniões. Tem as reuniões sociais também, que ela vai integrando, um aniversário, alguma coisa assim, e aí ela vai conhecendo as pessoas e vai se envolvendo com a obra, vai se envolvendo com a palavra de Deus e vai sendo transformada. Amém? Vai se sentindo muitas vezes acolhida, porque às vezes a pessoa ela não tem uma sensação de acolhimento. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. A igreja do Senhor Jesus tem que ficar atenta a respeito disso. Vocês já viram como as heresias, elas são carismáticas, elas são carinhosas. As pessoas chegam nas heresias, não vou citar nome aqui, mas você deve saber do que eu estou falando. As pessoas são carinhosas, abraçam, as pessoas são bem recebidas, são envolvidas naquele aspecto emocional, naquele aspecto psicológico. Ela se sente acolhida, ela se sente amada ali. E a igreja precisa entender que ela tem que amar, amém? Mas apresentar o verdadeiro amor, aquele amor que vem do Senhor Jesus, e acolher essa pessoa. Então é importante que as igrejas desenvolvam esse papel também de receber bem, carinhosamente, né? Conduzindo essas vidas para Jesus, amém? Revisando o conteúdo, de acordo com a lição, como a igreja é descrita primeiramente? Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. O que a metáfora do rebanho de Deus ilustra é uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. É uma das imagens, né, da relação, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus. São imagens que indicam relacionamento, e ali é o cuidado que o pastor tem com a ovelha. Nós somos um só rebanho. Jesus é o sumo pastor de nossas almas. Pergunta número 3. O que o Novo Testamento mostra a respeito da geração eleita? O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus como gentios fazem parte de uma só geração ou raça.
por causa do que eles têm em comum em Cristo. Olha só, os gentios e os judeus convertidos, né, formam uma só geração, uma só raça, um só rebanho e um só pastor, como nós falamos. Número 4, o que a expressão corpo de Cristo retrata? Retrata a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, e como membro cada um tem uma função. Não existe membro inútil. Você tem uma função no corpo de Cristo, amém? E Jesus é a cabeça desse corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça também, né? Estou gostando muito de fazer esse trabalho, essa relação. Jesus é a cabeça da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça da igreja. Mas Jesus também é o cabeça, é o chefe da igreja. É aquele que comanda a igreja. Número 5. Como a igreja é retratada em sua forma corporativa, na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus, a forma corporativa. Cada crente é assim um templo do Espírito Santo, é como se fosse individual. O seu corpo é um templo do Espírito Santo, é como se fosse individual. Agora, eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, ele é, ela é. Junta todo mundo, então todos ali que são templo do Espírito Santo, numa forma corporativa, a gente é entendido como o santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, irmãos, só para fechar a aula, as imagens descrevem relacionamento, função e habitação. Relacionamento, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus. A função, quer dizer, aquilo que você faz, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido e o corpo de Cristo. Revela a função da igreja. E como habitação, o santuário de Deus e a casa de Deus. Assim nós terminamos a revista, a lição número 2. Hoje foi menor o tempo, né? Graças a Deus. Às vezes, irmãos, às vezes a aula fica mais longa, porque eu trago mais comentários para enriquecer a aula, porque a nossa intenção é trazer um conteúdo mais profundo, o conteúdo da revista já é espetacular, mas a gente sempre traz um comentário a mais, alguma coisa a mais para agregar, né? E assim a gente aproveita a oportunidade. Se eu tenho oportunidade para abrir jogar uma luz em um assunto aqui, que está dentro da revista, eu aproveito para poder enriquecer. E assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, compartilhe essa aula com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.